Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Narrador de volta, depois de um tempo aí sem fazer vídeos. Voltei aqui para conversar muito sobre futebol com vocês. E o que me motivou a fazer esse vídeo hoje foi, claro, a final da Taça Guanabara de ontem, né, domingo, dia 17 de fevereiro de 2019. Vasco sagrou-se campeão da Taça Guanabara em cima do Fluminense, gol do Danilo Barcelos, 1-0 no Maracanã. Só que esse jogo foi envolto por muitos problemas. Esse vídeo aqui, a motivação dele é para bater um pouco na Ferge, né? E nos próprios clubes também. Vasco e Fluminense não tiveram atitudes bonitas como tiveram há poucas semanas, há poucos dias, depois da tragédia no Ninho do Urubu. Depois de toda aquela comoção, vários atos legais, assim, solidários, principalmente do Vasco, que colocou a camisa, o símbolo do Flamengo na camisa do Vasco na semifinal, e que depois, posteriormente, o Flamengo colocou essa camisa na sua sala de troféus, o que foi um ato maravilhoso também. As duas equipes, os dois clubes foram muito bem nesse sentido. Apesar de ser em cima de uma tragédia, pelo menos há males que vêm para o bem, né? Passa menos de uma semana, já começa a ter confusão de novo. Começando pelo Fla-Flu de quinta. Foi um jogo horroroso em que os jogadores se enfiaram na porrada. Várias homenagens bonitas, balão, tudo mais, bandeiras para os garotos. E com 5 minutos já tinha jogador se empurrando, brigando. Então, para mim não fez muito sentido. E aí o Vasco joga a semifinal contra o Resende. E antes mesmo da semifinal já era sabido que o vencedor daquele jogo seria o mandante da final, que seria no domingo. Então o Vasco, quando ganhou, sabia que ele seria o mandante. E o Alexandre Campelo, segundo ele, né? Eu estou trabalhando como se o que ele fala é verdade. Ele disse ter perguntado se o Vasco escolhesse o Maracanã para ser o estádio do jogo na final, em caso do Vasco ser o mandante, se ele poderia usar o setor sul ou não. A resposta tanto da Ferge quanto do consórcio do Maracanã, que gere o Maracanã, foi sim, você pode usar o setor sul. Para quem não entende, eu vou fazer uma breve explicação sobre a questão do setor sul. O Vasco, em 1951, foi campeão carioca de 50. Por ter sido o primeiro campeão de um torneio de clubes do Maracanã, ele teve o direito histórico de escolher ad eterno, né, para sempre, qual lado sua torcida ficaria. E o Vasco escolheu o lado direito, que é o mais perto do metrô, do Maracanã e tudo mais. Então, historicamente, o Vasco sempre jogou todos os clássicos, todos os jogos do Maracanã com a sua torcida alocada ali, do lado direito das cabines de imprensa e tudo mais. Em 2013, o Fluminense foi lá e, através de uma canetada, conseguiu pegar o setor sul para eles. Todos os jogos do Fluminense agora, quando eles mandam um jogo no Maracanã, eles podem usar o setor sul para sua torcida, inclusive em jogos contra o Vasco. Só que o Alexandre Campelo não quer isso, né? Isso demonstra fraqueza política, essas palhaçadas que o torcedor, na real, não se importa muito, sabe? Quando não mexe com o teu time, quando não faz uma coisa muito ruim pro seu time, a gente não se importa. Então, eu queria ir no jogo. Se fosse Vasco e Fluminense, o Vasco ficando no setor norte, dane-se, a torcida do Fluminense encheu o saco, eu sou o dono do setor sul, foda-se. É só uma criança mimada querendo mostrar poder quando o direito histórico foi ganho pelo Vasco há sei lá quantos anos, em 51. E isso é muito melhor do que poder utilizar o setor sul através de uma canetada. Então, o Alexandre Campelo queria ficar no setor sul, o presidente Fluminense queria ficar no setor sul, e a Ferge falou que o Vasco poderia, só que o Fluminense tem contato com o Maracanã, que fala explicitamente, visivelmente, que o Fluminense só poderia usar o setor norte para sua torcida em caso de se ele fosse visitante. Só que se tivesse o consentimento do Fluminense. O que é óbvio que o Fluminense nunca vai dar. O Fluminense jamais vai se consentir, ainda mais no jogo contra o Vasco, que a sua torcida vai ficar no setor norte mesmo como visitante. Nunca, jamais, jamais. Isso nunca passa pela nossa cabeça. Assim como o Vasco também não ia gostar de abrir mão. Por quê? Por questão de ego, palhaçadinha, assim, picuinha. O torcedor quer ir ver o jogo. Quem se ferrou nessa história toda? Quem se ferrou? É óbvio. É a torcida, os torcedores. Teve gente que foi lá com ingresso pago, comprado já para o setor sul do Vasco, e poucas horas antes uma desembargadora fala que não vai ter torcida, vai ter portões fechados, ninguém vai entrar. E quem comprou o ingresso? Aí tinha uma galera lá do lado de fora do estádio tentando entrar, querendo entrar, perguntando o que tá vendo, não sei o que. Muita desinformação também na hora. E tem até uma foto muito bacana que eu postei no Instagram, peço até perdão aos donos do direito dela, que eu não sei, eu recebi pelo WhatsApp. Mas fica aqui o meu parabéns por uma foto tão
histórica, assim. Agora pode não parecer, mas eu tento olhar com uma visão, assim, em 2050, quando a gente for olhar para trás, assim, aqueles grandes jogos do Campeonato Carioca, grandes acontecimentos importantes, né? Porque ontem não foi um grande acontecimento. Um acontecimento importante, ruim, apesar do título do Vasco. Aí a torcida do Vasco do lado de fora do Maracanã, enchendo as ruas, tipo, não dá pra ver rua, só dá pra ver gente, um bando de formiguinha assim, que a foto é meio de longe, de dentro do Maracanã, e todos eles parados por causa da polícia e das grades, né, que não permitiam a passagem deles para dentro do estádio. Uma foto emblemática, uma final de Taça Guanabara, domingo, carioca, um dos poucos lazeres assim que a gente tem no Rio de Janeiro, no Brasil, de felicidade que a gente pode ter e encontra, é o futebol, a gente ama o futebol, e cada vez mais está sendo sucateado, está sendo deixado de lado, está sendo desrespeitoso com o torcedor. Então eu não fui ao jogo, mas eu fiquei muito triste por quem foi, quem tentou entrar e não conseguiu, e aí os jogadores começam a partida sem ninguém no estádio, sem ninguém assistindo, ok, até aí beleza. E aí quando dá 25 minutos, liberam, os não, pode entrar sim, pode entrar, agora mais uma canetada aqui, pode entrar. E aí começam a entrar as pessoas, isso é um fato inédito, assim, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Vai entrar para a história, com certeza, assim, absoluta, do Clássico Vasco e Fluminense, esse jogo já entra para a história, vai ter um capítulo à parte, esse jogo, do dia 17 de fevereiro, final do Taça Guanabara. E no Campeonato Carioca também, na história, se você for ler livros do Campeonato Carioca no futuro, esse jogo vai ter um capítulo só dele, com certeza, porque os jogadores começam o jogo sem ninguém assistindo. E aí, aos 20 e poucos minutos, a torcida começa a entrar aos pouquinhos. Cara, é uma parada que eu nunca vi, não sei se já aconteceu no futebol. Até os jogadores se mostraram muito surpresos, e isso foi muito bom pro Vasco, porque o Vasco lotou o setor sul, o Vasco ficou com o setor sul ali nesse jogo, mas quase que dá ruim, tipo, deu muita confusão lá, porradaria, gás de pimenta, bomba, essas coisas, crianças assustadas. Tem fotos muito tristes desse momento, de uma mãe segurando um bebê assim, tentando fugir, vários policiais em volta. Cara, eles estão deixando o Campeonato Carioca uma coisa muito ruim. Ele está perdendo valor, o torcedor está entendendo que o Campeonato Carioca está perdendo valor, e se a FERJ não se atentar a isso, daqui a pouco realmente o Campeonato Carioca vai ter que acabar. A gente tenta ainda achar uma graça no campeonato. Não, final da Taça Guanabara, vamos lá, vamos tentar ir. Aí eles cagam na nossa cabeça deliberadamente, assim. Foda-se. A Abad, que é o Abad, o presidente fluminense, quer de um jeito, o Campelo quer de outro jeito, aí a FERJ fica no meio falando sim pros dois, o consórcio Maracanã também. E quem toma no cu, claro, são os torcedores, para variar. Então é um vídeo aí de repulsa a essa organização do Campeonato Carioca. Os assuntos de hoje, eu como vascaíno acordo, quero ver a repercussão do jogo. E a repercussão do jogo é totalmente negativa, não se fala do campo, quase não mostrou melhores lances, só mostrou as brigas lá de fora, tentando explicar o porquê dessa questão do Maracanã, do Vasco, setor sul, Fluminense, setor norte, não sei, blá blá blá. E o futebol, que é o que mais importa, ficou em segundo plano, para variar, né? Sempre a FERJ inventando essas coisinhas novas, essas palhaçadas. Ano passado já botaram no final da Taça Guanabara em Cariacica, ou seja, a Taça Guanabara foi erguida pelo Flamengo longe da Guanabara. Foi longe do Rio de Janeiro, uma taça de campeonato carioca erguida em outro estado. Tem gente que aceita, né? Eu acho isso completamente patético, pífio. Então, se continuar assim, cara, o FERJ está fazendo um grande trabalho em deixar o campeonato carioca cada vez com menos valor. E esse é um medo que todos nós cariocas temos. A gente quer que o carioca volte a ser grande. Então é isso, galera. Se você gostou aí, curte, compartilha, se inscreve, faz o que você quiser aí. E comenta também para eu saber o que vocês estão achando aí dos vídeos. Valeu, pessoal. Um abraço.